amor que os uniu e a qualidade desse amor. Ruth, Velho Testamento, capítulo número 1, verso número 1. Ruth, capítulo 1, verso 1, peço à igreja que mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, palavra do Deus Criador, fiquemos em pé, em reverência a Ele, ao Senhor, e vamos acompanhar a leitura desse capítulo 1, do verso 1, até chegar o verso de número 5. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar a terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Pai, acabamos de ler a sua palavra. Ela nos mostra, a princípio, Senhor Deus, uma situação difícil, uma situação de perda, uma situação de separação dentro da família, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, quantas e quantas famílias também não estão em situação de perda, estão em situação de separação, estão em situação de desagrado entre si. Por isso, neste momento, ao abrirmos Tua Palavra e lermos Tua Palavra, rogamos a Ti a iluminação do Santo Espírito, para que tanto nós, Teu servo, que estamos colocados aqui para trazer a Tua Palavra, possamos falar de Ti, ó Pai, anunciar as Tuas verdades, a Tua Palavra maravilhosa, e nos escondermos, Senhor Deus, debaixo da cruz, porque quem tem que aparecer, Senhor, é o Senhor. É o Senhor que tem que aparecer. É a Tua Palavra que tem que ser pregada, e não nossos pensamentos, nossas convicções, ó Pai amado, ou nossa lógica, ou a nossa matemática de vida, mas tem que ser a Tua Palavra que tem que prevalecer, porque o que alimenta o Teu povo, o que alimenta o ser humano, o que alimenta a alma, é a Tua Palavra, Senhor, e não a nossa palavra, ou aquilo que nós pensamos ou queremos falar, mas a Tua Palavra que alimenta o coração do povo. Abençoa-nos, ó Deus, com essa compreensão, que fiquemos humildes, escondidos atrás da cruz de Cristo, e seja Cristo aparecer. Abençoa a Tua igreja que aqui está colocada, aquele que nos visita nessa manhã de domingo. Ilumina-nos a todos nós que estamos aqui com Teu Espírito Santo, porque verdadeiramente entendemos que precisamos ouvir sempre a Tua voz sobre os nossos corações. Ó Pai, faça-nos humildes pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que nos dê um ouvido agora aberto em termos espirituais, para que a Tua mensagem entre em nosso coração e venha arder o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós humildemente Te pedimos. E também nesta oração de iluminação, queremos, ó Pai, aproveitar esta oportunidade e pedir ao Senhor que consagre este microfone que está colocado aqui, que foi comprado agora, foi comprado ontem, foi colocado hoje pelo Teu servo José Roberto. Consagra esse microfone, consagra esses cabos que foram comprados também, Senhor Deus, para que tanto este microfone como estes cabos que foram comprados pelo Teu servo José Roberto sejam usados na Tua casa para louvor e honra do Teu nome, e para que o som funcione a contento, de maneira que Teu povo e aqueles que nos visitam nesta manhã de domingo, em todos os domingos, em todos os trabalhos,
possam ouvir perfeitamente, Pai, as músicas, as canções, os hinos, a leitura da Tua Palavra, as orações, a pregação da Tua Palavra. Ó Pai, tudo saia perfeito com a consagração dos cabos que foram comprados e deste microfone comprado para este púlpito, Senhor. É o que nós te rogamos, te pedimos, em o nome de Jesus, rogando que o Senhor abençoe cada vez mais o teu servo presbítero José Roberto Vasconcelos Pereira. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. A igreja amada pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. O versículo 1 do capítulo 1 de Ruth já nos passa informações, nos diz que nos dias em que a terra de Israel era julgada pelos juízes levantados por Deus, houve fome na terra, houve fome em Israel. E havendo fome em Israel, então um homem de Belém de Judá saiu a habitar numa terra estrangeira, na terra de Moabe. Ele sai de Israel, ele sai do seu país, da sua nação. Havia fome na sua nação, havia fome em Israel. Ele pega a mulher, a esposa, ele também chama os seus 2 filhos, homens, e ele sai com a família dele em direção a um outro país, a uma outra terra, uma terra estrangeira, no caso, a terra de Moabe. A Bíblia então informa para mim e para você que o nome dele, deste homem, é Elimeleque. Elimeleque é o nome do homem que saiu da sua terra com sua esposa e com seus 2 filhos. A mulher dele se chama Noemi, como a Bíblia coloca aqui. Seus 2 filhos, irmã Célia, se chamam Malom e Quilion, o nome dos 2 filhos. Efrateus, como diz a Bíblia no versículo 2, de Belém de Judá. Vieram até então a terra de Moabe, e ali eles ficaram. Só que, estando em terra estrangeira, Elimeleque veio a morrer, veio a falecer. Então Noemi, que saiu com seu esposo de casa esta que havia fome, porque na terra em Judá, em Israel havia fome, ela agora se vê solitária, sem marido, mas ainda fica com seus 2 filhos. Mas uma desgraça ainda maior aconteceria naquela casa. Os 2 filhos, eles se casaram com mulheres não de Israel, mas se casaram com mulheres da terra de Moabe, com mulheres moabitas. Se eram mulheres moabitas, se não eram de Israel, eram mulheres acostumadas com o seu povo a fazer adoração, veneração a povos estrangeiros, a deuses do seu povo, um Deus que não seria o Deus de Israel. Orfa e Ruth, portanto, elas cultuavam a deuses que não eram o Deus de Israel. Havia adoração parte dela a outros deuses, porque moravam em outra terra. Porém, os maridos dela, filhos de Noemi, Malom e Quilion, e aí a desgraça maior na vida de Noemi, também vêm a falecer. O versículo 5 nos conta, nos relata que morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então essa mulher se volta para as suas noras e, conversando com elas, entendendo que dela, Noemi, não haveria mais de nascer filhos, ela libera essas 2 noras para que elas pudessem voltar para suas terras, voltar para Moabe, ficar em Moabe, voltar para a casa dos pais, voltar para as famílias. Orfa, com pesar, aceita o conselho da sua sogra chamada Noemi e volta para a casa da sua família, para a casa dos seus pais, entendendo que não havia mais nada a fazer vivendo com Noemi, já que o marido dela, filho de Noemi, morreu também. Mas uma outra mulher chamada Ruth, no verso 16 do capítulo 1, ela expressa para Noemi um amor puro, um amor desinteressado, porque no versículo 16 ela diz assim: disse porém Ruth a Noemi: não me instes para que te deixe, não me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que você for, aonde quer que fores, irei eu. É o que ela fala. E onde quer que você pousar, ali eu pousarei. Aonde você pousar, aonde você habitar, aonde você residir, aonde você dormir,
eu também pousarei, habitarei e dormirei. Aonde quer que você for, onde você caminhar, onde você se direcionar, ficando em Moabe ou indo para qualquer outro lugar, eu irei atrás de você. E o final que ela declara é mais importante ainda, porque aqui ela vai renunciar à cultura do seu povo, de Moabe. Ela vai renunciar aos deuses que o povo dela adoravam, porque ela diz assim: o teu povo, Noemi, é o meu povo, a partir de agora. Ou seja, não sou mais de Moabe, não sou mais moabita, mas sou de Israel, porque o teu povo é de Israel. E o teu Deus, o Deus de Israel, a partir de agora também, Noemi, é o meu Deus. Ela declara amor ao Deus da sua sogra, a quem ela tinha como mãe. Ela declara amor ao Deus de Noemi, e ela diz também que o povo de Noemi, que cultua este Deus, a partir de agora é o povo dela também. Havia por parte de Ruth um amor desinteressado e puro pela sua sogra, a quem ela enxergava como mãe. Entendemos aí que Noemi deveria ser, nos parece assim, pela leitura da palavra de Deus, e pela maneira como Ruth age de forma diferente de Orfa, nos parece que Ruth nutria por Noemi um amor semelhante a um amor de filha para com mãe. Porque ela tinha sua casa, ela tinha sua família, tinha os seus pais, tinha sua terra, tinha o seu povo, tinha a sua nação, ela era de Moabe, mas ela prefere seguir com Noemi. Ela entende que Noemi está desamparada, ela entende que Noemi não tem a quem recorrer, ela entende que Noemi não tem marido mais, porque morreu. Ela entende, sabe, irmã Nilda Rangel, que Noemi também não tem mais os 2 filhos, inclusive um deles era esposo de Ruth, não tem mais os 2 filhos, e verificando que Noemi está totalmente desamparada, Ruth mostra, aqui nessa declaração, que ela queria estar com Noemi, para proteger Noemi, para guardar Noemi. A gente fala muito daquela questão de sogra, né, que nora não gosta de sogra, ou sogra não gosta de nora, é uma briga danada, uma coisa que a gente não entende, e acontece. Mas, no caso de Ruth, ela mostra um amor. Acredito eu, que Noemi fazia valer isso. Talvez Noemi não enxergasse a sua nora como sua nora. Provavelmente Noemi enxergava a sua nora como se filha fosse dela. E aí ela enxergando a Ruth como se filha fosse dela, a gente observa em Ruth um carinho de filha para com mãe, e não de nora para com sogra. Porque o certo seria o entendimento correto, a leitura correta, a cosmovisão de Ruth deveria ser, no caso, cosmovisão humana, natural, seria voltar para casa. Mas na cosmovisão de um Deus que transforma todas as coisas, que é o Deus de Israel, a cosmovisão dela foi uma interpretação que aquela mulher precisava dela. E se precisava dela, onde ela fosse pousar, Ruth pousaria. Onde ela fosse habitar, Ruth habitaria. Aonde ela fosse, Ruth iria também. O povo que ela retornasse, Ruth retornaria também, e esse povo de Noemi passaria a ser o povo de Ruth também. E mais ainda, ela abre mão dos seus deuses, que aprendeu desde criança a cultuar em Moabe, e passa então a dizer: o teu Deus é o meu Deus a partir de agora. Ruth mostra um amor de filha para com mãe. Acredito que seja porque, em primeiro lugar, Noemi mostrou para com ela um amor de mãe para com filha. Talvez o segredo seja esse. Talvez o segredo não seja sogros e genros, ou noras e sogras se tratarem desta forma, mas se tratarem entendendo que agora são novos pais, novos filhos. Aliás, essa palavra existe, essa frase é costumeira, né? Ah, agora que a minha filha casou, ganhei um filho. Não é assim que a pessoa fala? Ganhei um filho. Então, não está se enxergando que ganhou um genro, mas está se enxergando que ganhou um filho. Talvez a questão seja por aí do entendimento desse amor puro e desinteressado de Ruth. Mas tem mais coisa para você, não vamos parar por aí não. O fato é que Ruth voltou para Israel, para ajudar com Noemi.
Noemi não tem nada, Noemi não tem mais nada, Noemi não tem mais dinheiro, Noemi não tem mais posse, Noemi não tem exatamente mais nada, Noemi está desamparada, e Ruth entende isso, e Ruth, como uma jovem que ela é, ela retorna e agora ela passa a proteger e a trabalhar para conseguir sustento para ela e para a sua mãe, sogra-mãe, chamada Noemi. Nós verificamos então que Ruth é alguém que é considerada em Israel em pouco tempo. Um homem chamado Boaz, que é da família de Noemi, ele reconhece isso em Ruth. Capítulo 2, nós verificamos que acima do versículo 8, tem um título na edição Revista Atualizada: Boaz fala a Ruth benignamente. O que ele fala para Ruth? Ora, está aqui, veja o que ele diz. Ele reconhece o amor de Ruth, ele reconhece o que Ruth fez e está fazendo por Noemi. No verso 11 do capítulo 2, você pode encontrar no livro de Ruth, você pode encontrar a seguinte informação: Boaz, que é um homem mais velho, mas que pertence à família do falecido marido de Ruth, e também, é claro, do pai dele, que é, no caso, Elimeleque. Ele diz assim: respondeu Boaz, lhe disse a quem? Disse a Ruth. Ele fala assim: olha, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Então o que ela fazia para a sogra dela era algo já reconhecido. As pessoas sabiam, irmã Marta Rodrigues Soares, o que Ruth fazia. Ou seja, a Ruth não era aquela pessoa que somente falava, mas Ruth, ela agia, ela tomava, ela tinha atitudes. Tanto tinha atitudes que a Bíblia mostra Boaz dizendo: olha, bem me contaram, chegou aos meus ouvidos, tudo quanto você fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, que era filho dela. Me contaram o que você fizeram. Já chegou para mim aqui em Israel essa informação do seu caráter, da maneira como você procede, os princípios que você segue e que estão debaixo dos princípios do nosso Deus, a qual eu sei também que você aceitou, não é? Então, depois da morte do teu marido, e como você deixaste ao teu pai em Moabe, e como você deixaste a tua mãe, veja, Célia, ela deixou o pai dela em Moabe, ela deixou a mãe dela, olha só, deixou a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes você não conhecia. Tu largou tudo, Ruth. Tu renunciou a tudo, pai, mãe, terra, povo, nação, seus deuses, para poder vir aqui tratar, cuidar desta sogra-mãe, ou mãe-sogra que você tem, que é Noemi. Para mim já chegou essa informação. Pelas pessoas eu já estou conhecendo o teu caráter, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de falar. Eu estou conhecendo, as pessoas estão me contando. Porque, irmão, as pessoas contam, as pessoas percebem. Você pode achar que não, mas as pessoas percebem. Não somente na tua casa as pessoas percebem como você é. Na tua casa é fácil perceber. O tempo inteiro nós estamos lá e o tempo inteiro os nossos percebem como nós agimos. Mas as pessoas que ele está se referindo não eram pessoas que moravam junto com Ruth, com Noemi, mas eram pessoas que certamente poderiam ser vizinhas dela. Elas estavam morando em algum lugar. E nesse algum lugar onde elas estavam morando, chegou essa informação para os vizinhos. Olha, sabe aquela mocinha muito bonita chamada Ruth, que voltou com a Noemi, que perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo? Pois é, depois que o marido dela morreu, o filho de Noemi, ela passou a tratar de Noemi. Ela largou mãe, ela largou pai, largou a terra dela, o povo dela, até os deuses dela, e veio para cá para cuidar de Noemi. Então, essa informação é dada pelos vizinhos. Os vizinhos nos observam. Os vizinhos sabem quando você entra no mercado. Os vizinhos sabem até que você compra no mercado. Toma cuidado com a cerveja, hein? Toma cuidado com o vinho. Está comprando? Toma cuidado. Uma que crente não bebe. Bebe com moderação. Não bebe não. Vou dizer por quê. Porque nós temos que ter cuidado com o testemunho. Então, mesmo que eu saiba que me é lícito beber, eu sei também que o apóstolo Paulo fala que não me convém. Não me convém porque eu não quero dar mau testemunho para ninguém. E não quero dar mau testemunho para ninguém, então eu não quero deturpar nem corromper a fragilidade daquele que está do meu lado.
Então, sabendo eu que eu sou liberto, que eu sou livre, que aquele vinho e que aquela cerveja não me faz falta, não bebo. A não ser que você seja preso a isso. Mas eu creio que no Espírito do Senhor, com certeza você é liberto. Então as pessoas observam o que você faz, o mercado que você vai, observa como você age na sua rua, as pessoas observam como você age no seu local de trabalho, as pessoas observam. Então é complicado, irmão, é complicado vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ou com a Bíblia no celular, porque agora a onda é essa, com a Bíblia no celular, e lá fora achar que a gente pode ser quem nós somos, que ninguém tem nada com isso, ao contrário. As pessoas têm muito a ver com você. Você tem que dar um testemunho santo não só na igreja, mas principalmente fora da igreja. E que eu observo aqui que Ruth estava dando. Porque Boaz fala, olha, bem me contaram, o pessoal. Mas que pessoal, Boaz? Você não conhece, mas eles conhecem você. Eles viram você. Eles sabem o que você faz. E contaram para mim. Você sabe quem são eles? Não, não sei não, nem vai saber, mas eles te conhecem. Da mesma forma, irmão, eu te digo, você pode não conhecê-los, mas eles estão te vendo. Com certeza eles estão te vendo. Boaz então conta para ela, eles me contaram o que você fizeram. E Boaz passa a admirar Ruth pela sua atitude. Veja, a Bíblia fala que Boaz fala a Ruth benignamente, fala com bondade, porque vê nela uma mulher especial. Sim, Nilda, Ruth, que não é a sua amiga de tantos anos que a Ruth Novaes, ainda que ela também seja especial, mas essa Ruth da Bíblia Sagrada, ela é muito especial, muito especial. E Boaz, no versículo 12, chega a dizer uma palavra interessante que ele fala, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste a buscar refúgio. Então ele coloca, eu sei, Ruth, que você veio para esta terra buscar refúgio nas asas do nosso Deus, porque você crê também no Deus de Noemi. Então você veio para cá sabendo que esse Deus daria a você e Noemi refúgio. A fé de Ruth levava ela a entender que se ela voltasse com Noemi para a terra de Noemi, que é a terra de Israel, terra onde mana leite e mel, terra onde o Senhor, onde o povo servia a esse Deus, ela teria refúgio em Deus. As asas do Senhor, nessas asas, ela encontraria refúgio. Então ele reconhece que ela tem fé nesse Deus maravilhoso. Mas um pouquinho a gente pode observar de Ruth. Se você observar o capítulo 3, no versículo 10, o mesmo Boaz vai falar algo lindo para ela. Boaz vai dizer assim, capítulo 3, versículo 10, disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Por causa dessa minha filha, alguns consideram, e não deve estar errado quem considera isso, que Boaz era mais velho do que ela. Possivelmente Boaz era um homem de mais idade do que Ruth. E a Bíblia diz, bendita, bendita, bem-aventurada, feliz, seja tu de quem? Feliz, bem-aventurada, bendita, seja tu, ele diz, de Ruth, do Senhor. Que você seja feliz, que você seja bem-aventurada, que você seja bendita, bendita de Deus, do Senhor, ele fala. Minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, que é pobres ou que é ricos. Aqui rapidamente posso explicar, já estamos encerrando a mensagem deste casal Boaz e Ruth, que tem mais coisa para contar, mas a gente vai se resumir nesses pequenos pontos. Aqui ele está se referindo a uma questão que era da terra de Israel. Havia leis sobre isso. Era a lei do resgatador. Muitos aqui devem conhecer essa lei. Em Israel, quando um homem morria e a sua mulher ficava naturalmente então viúva dele, o parente mais próximo do homem morto poderia, a lei mandava, a lei dizia, preconizava isso, poderia resgatar. O que é resgatar? Casar-se com a viúva. E ao casar-se com a viúva, daria sustento e daria condições dessa viúva sobreviver, já que ela perdeu o marido. E as mulheres naquela época não trabalhavam. Então, como sobreviver?
a lei do resgatador era uma lei para proteger as mulheres daquela época, uma lei de proteção. Boaz era o resgatador de Ruth. Tinha outro resgatador, não vou entrar nessa história, mas Boaz conversa com ele e tudo se resolve e Boaz passa a ser o primeiro resgatador. E Boaz, quando fala essa palavra para Ruth, é porque ela está próxima a ele. Ela chega a dormir no local onde ele dorme. Ele estava dormindo perto das plantações dele, porque ele tinha receio que os ladrões viessem roubar. Então ele estava próximo das plantações. Ele dorme próximo das plantações dele, para que não houvesse roubo, não houvesse furto, nem nada. E ela se achega, sabendo que ele, informada por Noemi, que ele era o resgatador, ela vai até ele. E ela dorme junto aos pés dele. Imagina o susto desse homem quando ele acorda de madrugada e encontra uma mulher deitada aos pés dele. Depois eu vou te contar o que aconteceu aqui, porque houve pureza nesse ato. Houve pureza. E então ele acordando, ele foi falar: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Porque a lei dizia que ele era o resgatador, mas a lei não dizia que ela era obrigada a aceitar casar-se com ele, para ele tornar-se o protetor, o resgatador dela. E mais, o resgatador, quando tivesse um filho com essa viúva, o primeiro filho que nascesse teria o nome, e ele continuaria a descendência do marido morto. Era a lei de proteção que Deus colocou para Israel, para proteger as mulheres. Deus sempre guardou e protegeu as suas filhas, sempre, sempre. E aqui Deus mais uma vez está protegendo as suas filhas. Mas ele fala: porque você não foi após jovens, não foi pobres nem ricos. O que ele quer dizer? Olha, você não era obrigada a vir atrás de mim. Você é jovem, você é bonita, você não precisava vir até mim, você não é obrigada. Você poderia recusar de eu ser seu resgatador, mas você veio. Você poderia ir a jovens, porque você é jovem, e casar-se com um deles. Você poderia ir a pobres e casar-se com algum homem pobre. Você poderia ir a homens ricos e casar-se com homens ricos. Mas, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. Por quê? Porque ela foi até ele. No momento que ela vai até ele, porque ela sabe que ele é o resgatador, ela está respeitando a lei de Deus, que dizia que este homem era o resgatador dela, ou poderia ser o resgatador dela. Antes mesmo dela casar-se com ele, porque a intenção dela ao ir até ele, era que ele casasse com ela. Ela está mostrando uma coisa importantíssima na vida de um casal. Ela está mostrando, o que eu falo muito nos cursos de noivos, ela está mostrando o respeito. Antes de casar-se com Boaz, porque eles vão se casar, porque ele vai lutar por ela, e ele vai casar com ela, e de Boaz e Ruth, vem a descendência que chega até Jesus, que chega a Davi, né? Porque Boaz e Ruth tem um filho chamado Obed, Obed cresce, casa-se, tem um filho chamado Jessé, Jessé cresce, casa e tem um filho chamado Davi. De Davi, chegamos a Jesus. Na árvore genealógica de Jesus, está lá, Boaz e Ruth. Era de Deus o que estava acontecendo aqui. Ele entende, ela respeita ele. E o que acontece hoje é que muitos casais se casam acreditando que Deus poderá fazer um milagre após o casamento, para que o marido se transforme e para que a futura esposa se transforme. Ou seja, você já entra para o casamento já perdido por 1000, perdido por 10, perdido por 1, porque você entra para o casamento pensando: mas o meu Deus vai transformar ele. Ele não me respeita muito, ele não é muito correto, mas eu gosto dele, eu gosto dela, e eu tenho certeza que Deus, após o casamento, vai colocar sua mão sobre ele, sobre aquela varoa, e vai transformá-la, ela vai ser modificada, vai ser transformada. Você já está querendo já milagre de Deus antes de casar. Antes de casar. Aí quando casa, não acontece essas coisas, aí fica questionando. Boaz já sabia que Ruth respeitava ele antes de casar-se. Ela poderia a jovens, pobres e ricos, não foi a ninguém.
Ela foi naquele que era o resgatador dela. Ela respeitou a lei, respeitou a figura dele e foi até ele. Antes de casar, já havia Maria Danta respeito entre este casal. O respeito não foi criado depois. O respeito já existia antes. Ah, vocês querem saber se houve relação entre eles? Mas que mente é essa, gente? Vocês querem saber isso? Que coisa. Não, irmão, não houve não. A turma está aí, antes de casar, já se relacionando, porque quer se conhecer. Muitos jovens já estão se relacionando sexualmente. Ah, porque eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, e depois eu caso, não é assim como é que eu queria. Então, não há nada demais, já que a gente se gosta, não é fulano, a gente se gosta, então vamos nos relacionar sexualmente. Quem pensa isso está errado, porque depois que você conhece a palavra de Deus, você consegue entender que a pureza sexual antes do casamento é muito importante para a vida do casal pós-casado. Porque aqui no versículo de número 13, deixa eu ver aqui, versículo 13 e versículo 14, vou ler. Fica-te aqui esta noite, diz ele para ela, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, aquele resgatador que eu falei que era mais próximo do que ele, e que ele vai nele e consegue que ele desista e que ele, Boaz, fique sendo o principal resgatador. Se ele te quiser resgatar, bem está, que ele te resgate. Será que significa isso? Boaz ia respeitar a lei. Se o outro resgatador mais próximo do que ele, em termos de parentesco, o falecido marido de Ruth, quisesse resgatar ela, ele respeitaria, ainda que ele gostasse dela e admirasse ela. Note que o respeito está em todo momento nessa história. A minha pergunta é se o respeito está em todo momento na sua história, porque nessa está. Agora, eu não sei se está na minha nem na sua. Por isso que eu peço para nós dois, agora, nesse momento, nós dois, refletirmos se o respeito está na nossa história. Porque nessa, o respeito existe. Se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Por que ele fala tão certo como vive o Senhor? Porque Boaz é homem de Deus. Irmãs, quer casar? Case com homem de Deus. Quer casar? Busque, procure um homem de Deus. Procure um rapaz que seja temente a Deus. Procure um rapaz que ame a Deus. Procure um rapaz que tenha um coração voltado para Deus. Porque depois, vou te dizer, como teu pastor, você vai sofrer. Você vai pedir oração. Você vai sofrer porque ele não vai querer te acompanhar na casa do pai. Porque ele não dá prioridade à casa do pai. Ele não dá prioridade a Deus, você acha que ele vai te acompanhar? Ele não vai te acompanhar. Eu tenho que dizer a você a verdade. Você faz com a verdade aquilo que você melhor entender. Porém, eu tenho que dar a você a verdade. Boaz era homem de Deus. Boaz falava em Deus. Boaz, a palavra dele sempre estava na boca de Boaz, permeada a sua boca, a sua voz, com palavras que sempre se relacionavam, se referiam a Deus. Então ele fala, porém ele diz, eu farei tão certo como vive o Senhor que ele, Boaz, ama e respeita. Deita-te aqui até, diz ele, amanhã. E ela deitou. Eles não se relacionaram. Havia respeito. Porque quem quer se relacionar, mas eu te amo, não ama nada. Ou esse amor está meio esquisito. Você ama você mesmo, você ama os desejos que você tem em você e por isso você quer se relacionar com ela ou com ele. Então, em primeiro lugar, não vem dizer que você ama a ele ou você ama a ela, porque se fosse assim, você respeitaria. Mas como você ama mais a você, então você dá valor e prioridade aos desejos que você está sentindo no coração. Aí você fala, eu te amo, querida, então vamos ter uma relação antes, porque eu te amo, você sabe disso. Na verdade, ele ama ele mesmo. Tanto ele ama ele mesmo, que ele está dando atenção aos desejos que está no coração dele, da carne. Se ele amasse realmente a ela, ele respeitaria ela e vice-versa. Está entendendo, povo de Deus? Juventude que está na igreja de manhã, está entendendo? Então, fica assim. Bom, verso 14. Ficou-se, pois, deitada até os seus pés, até pela manhã. Está aqui, Maria. Ela ficou deitada aos pés dele, até pela manhã. Dali, Nilda, ela não saiu. Aos pés dele. Ele a respeitou, Nilda, e ela o respeitou. Não houve nada entre eles. Houve respeito. O que hoje em dia, Nilda está faltando em muito. Mas naquela época tinha. Ou época boa, né, Ruth? Ou época boa. Tinha respeito.
Quer que eu seja mais claro do que isso? Não posso, né? Já está bem claro. Numa palestra, talvez, a gente pudesse ser mais claro. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã. E levantou-se, como a Bíblia é boa para nos ajudar e cada vez mais na compreensão. Vamos ler juntos? Ficou-se, pois, vamos ler? Verso 14, capítulo 3, Ruth. Vamos lá. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até, e levantou-se, porque ele disse, a ira, vamos pegar a parte no meio? E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, viu, Nilda? Não houve nada entre eles. Se é hoje, haveria muito. Eles iam aproveitar. Eu amo você, você me ama, nós nos amamos, a gente vai se casar, eu vou buscar o resgatador. Prova teu amor para mim, como? Daquela maneira. A conversa é essa. Mas aqui não é assim, não. Ele respeita ela. E ela respeita ele. Dormiu. Porque aos pés era costume. É cultura do povo. Nós somos brasileiros, nossa cultura não é essa. Nossa cultura é beija-flor, é império ser. Essa cultura do brasileiro, gente. Essa cultura deles, ela dormia, é ficar aos pés. O que dizia ficar aos pés? Estou submissa a ti, desejo ser resgatada por ti, escolhi você como meu resgatador, porque tomei conhecimento que você é um parente do meu falecido marido. Então ela ficava aos pés do seu futuro senhor, que seria seu marido. É isso, é a cultura do povo. Ali ela ficou, e a Bíblia fala, não se conheceram não. Então, querido jovem, para com isso, tá? Para com isso, porque não está agradando a Deus, não. Se está fazendo isso, porque não está agradando a Deus. Mantém pureza na sua relação, mantém pureza no seu sentimento, mantém pureza no seu namoro, mantém pureza no seu noivado. Guarde isso para o seu casamento. 2018, pastor, 2018, estou dizendo para você isso sim, porque a Bíblia me ensina isso, então eu tenho que passar para você. Tá? Eu tenho que passar para você. É igual na quinta-feira aqui, o presbítero Paulo sabe disso. Eu falei, eu tenho que dizer o certo. O certo é esse. Se estão fazendo errado, Deus está vendo, mas eu digo certo. E o certo está aqui, pureza. E olha, foram premiados. Nasceu Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e Jesus vem da raiz de Davi, vem o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, dessa árvore genealógica que tem Boaz e tem Ruth. Quer saber mais? Se casaram sim. E você acha que eles esqueceram Noemi? Vocês acham que eles se esqueceram Noemi? Não esqueceram não, porque quem ama não esquece, né, Cláudia? Quem ama não esquece. Noemi era sogra, Ruth casou com Boaz. Né, Maria Dantas, não é, Luciana? Vamos deixar Noemi. Bom, eu casei com Boaz, Boaz tem dinheiro, Boaz, né, Marta? Boaz tem dinheiro, Boaz é dono dessas terras. Noemi, aquela velhinha Noemi. Noemi? Não. Deixa ela aí, né, gente? Deixa ela aí. Não, deixaram não. Noemi é como se fosse mãe dela. Sabe o que ela fez com Noemi? Olha que a Bíblia fala de Noemi. Aqui, ó, vamos lá. Ruth dá luz a Obed. Versículo 13, capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela. Opa! Passou a ser sua mulher. Estão casados. Há uma relação entre eles. Agora pode coabitar. Coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi. Olha, Noemi está na história ainda. Ela não sumiu da história ainda, gente. Ruth casou. Casou com outro homem que não é filho dela. Ela não sumiu da história. Não, Marcelo Nobre, não vai sumir da história, porque havia amor entre eles, entre Ruth e Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor Deus bendito, que não deixou hoje de te dar um neto,
que será teu resgatador. Sim, o primeiro filho de Ruth com Boaz representaria o filho de Ruth com o falecido marido dela, Luciana. Então, se esse garoto representa um filho do falecido marido de Ruth, então ele passa a ser o quê de Noemi? Neto. A lei de Deus é tremenda, é proteção mesmo, Luiz, Dagmar, é proteção. E olha, e seja afamado Israel o nome deste. Qual o nome dele? Obed. Quem é Obed? Pai de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Ele será restaurador da tua vida, a criança será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela, Noemi, te é melhor do que 7 filhos. Ruth passou a ser para Noemi melhor do que ela tivesse 7 filhos que cuidassem dela. Tamanho era o amor daquela menina Ruth para com a sua sogra Noemi, que ela tinha mais como mãe. As vizinhas, versículo 17, lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Mas, deixa eu entender, o filho não é de Ruth? Era. Mas as vizinhas diziam: a Noemi nasceu um filho. Por quê? Porque Noemi passou a morar com Ruth. Ela morava. Boaz trouxe Noemi para a casa dele, onde ele ia morar com Ruth. Ela passou a morar junto. E ela passou a ser como se fosse filha, mãe do garotinho chamado Obed. A Bíblia fala, verso 17, este é pai de Jessé, o pai de Davi. E coloca aqui as gerações até chegar a Davi. Quem te observa aqui é um amor desinteressado e puro de Ruth. Ruth amava a sua sogra, passou a amar o Deus da sua sogra. Ruth passou a ser parceira da sua sogra. Ruth não a abandonou. Ruth passou a ser conhecida pelos seus atos de mulher de Deus, uma mulher que tinha princípios e caráter. E o próprio Boaz, o tempo inteiro na vida dele, a sua boca estava cheia da palavra de Deus. Ruth casou com um homem de Deus e Boaz casou com uma mulher de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não se casou, você que está viúvo, está viúva, que é solteiro, que é solteira, quer escolher alguém, então que em nome de Jesus peça a Deus para que essa pessoa que vai ser escolhida para você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que você não venha sofrer depois. Mas se já casou com alguém que não é de Deus, então ore, clame, ajoelhe-se e principalmente dentro de casa e fora de casa, dê um testemunho perfeito do que é ser um homem cristão e uma mulher cristã. Porque esse marido que tu tem, ou essa mulher esposa que você tem, que não é cristã, pode até ser que ela e ele não passem a ser cristãos, porque depende de Deus, da escolha de Deus, mas pelo menos eles vão ver Deus no vosso coração. Então que você mostre em casa para o seu marido que não é cristão, que você mostre em casa para a sua esposa que não é cristã, que você é cristão, que você é uma cristã. Mostre com testemunho que a sua família, que seus vizinhos, que seus colegas de trabalho, além da sua própria igreja, vejam em você um coração puro, um olhar santo, que não veja em você um olhar de malícia, um olhar de astúcia, um olhar de malignidade, mas que veja em você um olhar puro no seu coração, um olhar e um sentimento semelhante a Ruth e Boaz, que poderiam ter se relacionado, mas não se relacionaram, porque sabiam que naquele momento o mais importante era respeitar a Deus, manter a pureza, porque um estava prometendo para o outro, ele dizia, eu vou procurar o resgatador, se ele não quiser você, eu te resgatarei. Então ele fez Célia uma promessa para ela, e nessa promessa ele estava dizendo o seguinte, eu não vou abusar de você aqui, eu não vou tentar você aqui nesse lugar, estamos nós dois sozinhos aqui, mas não farei nada, farei as coisas como ela tem que ser, e cristão é assim que tem que ser. Nós temos que fazer, presbítero Carlos Peixoto, as coisas como elas têm que ser, de acordo, né, Carlos, com a cosmovisão cristã que nós temos na Bíblia Sagrada. Não é fazer as coisas, né, pastor Ivaí, de acordo com o que o mundo pensa, não, mas é fazer como tem que ser. Como tem que ser? Sejamos homens de idade, ou mulheres de idade, ou de meia idade, sejamos adolescentes, sejamos jovens, temos que fazer de acordo com a Bíblia coloca. E não fique preocupado com o que as pessoas vão dizer de você. Fique preocupado com o que Deus está pensando de você.
Porque alguém que pode mexer na tua alma, não de fora não. Quem pode mexer na tua alma é Deus. Quem vai te cobrar alguma coisa é Deus. Não é o pessoal que está aqui não. Todos que estão aqui nessa terra vão ter que prestar obediência a Deus, inclusive eu e você. Então, amado, não se preocupe com as pessoas de fora. Se preocupe com o que Deus está pensando sobre você. Sobre a sua maneira de agir, maneira de falar, maneira de se comportar. Primeira coisa, quer casar? Case, mas não espere milagre depois do casamento. A coisa tem que começar desde o namoro. Aqui havia respeito. É um exemplo que eu te dou. Havia respeito, havia pureza e Deus abençoou o relacionamento que havia pureza e havia respeito. A mão de Deus estava sobre aquele casal chamado Boaz e Ruth. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe, aprendendo um pouco mais de Deus com os casais da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.